Diagrama de Wolff, sistema trigonal, classe trapezoédrica. Na imagem nós temos o depósito de uma empresa de pedras preciosas de Soledade, no Rio Grande do Sul, onde nós temos estocados então centenas e centenas de geodos de ametista. Aqui temos os geodos menores, no outro lado do galpão tem os grandes, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então aqui centenas e centenas de ametista, que é um produto de exportação importante do setor de pedras preciosas aqui no Rio Grande do Sul. Esses geodos de ametista são basicamente quartzo por dentro e ágata por fora. Uma crosta de ágata e por dentro então cristais de quartzo, variedade ametista, formando então um revestimento na parede. Quartzo é muito comum e é um excelente exemplo do mineral que cristaliza no sistema trigonal na classe trapezoédrica. Nós temos 32 minerais cristalizando nessa classe, o quartzo é um deles. E a ametista então é um material bem conhecido, formado por quartzo. Bom, aqui nós temos um cristal de quartzo com muitas formas, 16 formas abertas e fechadas combinadas, 96 faces. E na classe trapezoédrica nós temos 7 formas diferentes. Vamos ver agora 4 dessas formas. Então, aqui no quartzo nós podemos ter uma noção muito boa da primeira delas, que é essa forma aqui, que é um prisma hexagonal. Então, nessa classe nós não temos plano de simetria. Podemos ver que imaginar um plano de simetria aqui não dá. O que está em cima não é igual ao que está embaixo. O plano de simetria funciona como espelho, né? Então não tem plano de simetria aqui, e olhando ele de cima nós vamos nos dar conta que também não dá para imaginar um plano de simetria aqui. Portanto, na classe trapezoédrica nós não temos plano de simetria, temos apenas os eixos. Então, girando o cristal assim, nós vamos ter um eixo de simetria na vertical, e depois temos na posição dos eixos x, y e u da cruz axial, nós vamos ter eixos binários. Bom, essa forma que está marcada é um prisma hexagonal. Deixando ela dominando, nós temos que ter exatamente aqui então o prisma hexagonal, 6 faces paralelas ao eixo vertical. Bom, assim. Depois nós temos uma outra forma que não ocorre no quartzo. O quartzo tipicamente não desenvolve a forma, que é o pinacoide basal. Seria uma face aqui horizontal, ou seja, não teria uma ponta, ele termina reto, e outra face igual aqui embaixo. Então, duas faces paralelas é um pinacoide. Pinacoide basal pode ocorrer nesse sistema. E temos ainda prismas trigonais e ditrigonais que vão surgir aqui no meio, digamos assim, sempre verticais. Então, ao invés deste prisma hexagonal, nós podemos ter prismas trigonais e ditrigonais. E além disso, veremos isso adiante, nós ainda temos os romboedros, nós temos as bipirâmides trigonais e os trapezoedros. Então vamos nos concentrar agora primeiro nos prismas e no pinacoide para ver onde eles se situam no diagrama de Wolff. Bem, o diagrama de Wolff da classe trapezoédrica é esse aqui. Nós temos então um eixo de ordem 3 aqui no centro, coincidindo com o eixo Z, e 3 eixos binários coincidindo com x, y e u. Nós chamamos esse terceiro eixo horizontal aqui de U, mas você pode chamar de A, B, C, D, A1, A2, A3, C, tem várias possibilidades, mas isso não altera o fato de que você tem um eixo maior ou menor na vertical e 3 eixos na horizontal, sempre lembrando, volta ao cristal, que no diagrama de Wolff nós estamos vendo o cristal de cima, né? Então o eixo ternário está aqui e os binários vão ficar então na posição dos eixos da cruz axial. Bom, vamos ver o pinacoide basal. Pinacoide basal surge quando eu lanço uma face
na nossa convenção, cruzinha é face voltada para cima ou na vertical. Quando eu lanço uma face aqui, essa face seria horizontal, perpendicular ao eixo Z. Voltando ao cristal, seria uma face aqui em cima, nessa posição aqui. Tá? Bom, eu tenho uma regra, a regra do eixo binário, que me diz que qualquer face em cima do eixo binário se repete embaixo. Então, a bolinha é a convenção para uma face voltada para baixo. Então, cruzinha e bolinha juntos. Então, neste caso, eu sou obrigado, porque aqui tem 3 eixos binários se cruzando, sou obrigado a colocar aqui uma bolinha. E isto é um pinacoide. Este é o pinacoide basal. Uma face voltada para cima, uma face voltada para baixo, as duas faces paralelas. Pinacoide esse que não ocorre no cristal de quartzo, mas na classe ele pode ocorrer. Bem, se eu lançar uma face aqui, eu vou usar de novo a regra do eixo binário. Face de um lado tem que repetir do outro lado. Se for dentro do diagrama, é cruzinha de um lado, bolinha do outro. Se for na periferia, nós podemos melhorar essa regra aqui, é cruzinha com cruzinha. Porque aqui nós não temos como repetir uma face embaixo. Na periferia, todas as faces são verticais. Então, eu tenho uma face aqui. Essa face, em função deste eixo binário aqui, vai se repetir aqui. Em função do eixo binário, no próximo eixo aqui no U, vai se repetir aqui. Em função do próximo, vai se repetir aqui. Depois, acaba repetindo aqui. E mais uma vez, aqui. E assim eu consigo criar o prisma hexagonal que nós encontramos no quartzo, que é, volta ao cristal, isso que está marcado agora em vermelho. 6 faces paralelas ao eixo Z, ao eixo vertical. Então esse é o prisma hexagonal. Bem, se eu lançar uma face agora, por exemplo, aqui, eu estou em cima do eixo binário. Em princípio, esse eixo binário não vai fazer nada com essa face, mas este eixo binário aqui, ele sim, ele vai usar, ali nós podemos usar a regra do eixo binário, face de um lado, face do outro, e essa face acaba se repetindo aqui. Então eu tenho esse eixo binário aqui e tenho duas faces equidistantes do eixo binário nessa posição. O mesmo vai se repetir em função desse eixo X aqui. Essa face vai se repetir aqui. E assim eu consigo 3 faces paralelas ao eixo Z, ou seja, 3 faces verticais paralelas ao eixo Z. Essa face aqui, através desse eixo, vai se repetir aqui, então já está aqui. Então nós temos aqui um prisma trigonal. Portanto, conseguimos até o momento, conseguimos um pinacoide basal, um prisma hexagonal e um prisma trigonal. Bom, temos mais uma possibilidade. Vamos criar uma outra cor para deixar isso mais visível, para diferenciar uma coisa da outra. Vamos fazer em verde. Se nós lançarmos uma face agora nesta posição aqui, pela regra do eixo binário, essa face se repete do lado desse eixo binário aqui. Se repete desse lado aqui. Então nós temos cruzinha de um lado, cruzinha de novo, porque estamos na periferia, são faces verticais. Agora vamos usar esse eixo binário aqui para reproduzir essa face em outros pontos do diagrama. E esse eixo vai lançar esta face nessa posição aqui. Aqui vai se repetir a situação que nós tivemos no início. Um eixo binário, uma face logo do lado dele. Então essa face vai se repetir aqui. Agora nós vamos ter que usar este eixo na vertical para reproduzir, para locar essa face
em outros pontos possíveis no diagrama, e ela vai se repetir aqui. E aqui ela está do lado do eixo binário e, portanto, vai se repetir do outro lado do eixo binário. Assim. Bom, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces ao redor do eixo Z, faces verticais. Então, esse é a terceira forma que nós vamos ver, aliás, quarta forma, que é o prisma ditrigonal. Um prisma onde cada face do prisma trigonal foi dividida em duas. Então, na periferia do diagrama, nesta classe trapezoédrica, nós vamos conseguir o prisma hexagonal, o prisma trigonal e o prisma ditrigonal. E no centro, nós vamos conseguir o pinacoide basal. Numa próxima oportunidade, vamos ver as três formas que ainda são necessárias olhar: o trapezoedro, a bipirâmide trigonal e o romboedro.